Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aguardar o Instagram notificar. Todo mundo que a gente já está aqui pro momento eu bem me quero. É o que, Arthur, que você tá rindo aí? Não entendi. A voz. Eu não ia nem fazer. Mas aí como eu já tinha marcado, eu não ia cancelar de novo, né? Gente, essa semana é uma semana assim muito difícil. Muito difícil. Muita gripe, muita coisa. Muita coisa aconteceu essa semana. Mas eu vou fechar essa semana, em nome de Jesus, de uma forma maravilhosa, porque eu tenho um assunto muito bacana para tratar com você. Você que está assistindo no replay, você pode adiantar 1 minuto e meio dessa live, tá? A gente vai falar sobre hoje sobre o significado que você dá para as coisas. Tudo depende do significado que você dá, tá? Deixa eu colocar aqui o nosso título de hoje. Tudo depende do significado que você dá. Depende do significado que você dá. Tá ruim assim a voz, Arthur? Agora não. Só na hora de falar, né? Na hora de falar eu sinto que dá uma... Agora tá. Bom dia, Zeunilda, bom dia. Filho, entra pra poder negociar o... Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Avisar que já estamos ao vivo. Já notificando aqui já. Já? Só subir os corações. Vamos lá, vamos começar? Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero ler para você um pedacinho que tem em Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. A gente tem a capacidade de construir situações na nossa mente. A gente tem a capacidade de montar situações, a gente tem a capacidade de definir resultados, a gente tem a capacidade de construir tudo na nossa mente. Tudo depende do significado que a gente dá. Tudo depende do significado que a gente dá. Como você alimenta os seus pensamentos vai determinar a forma que você vai viver, a forma como você vai conduzir a sua vida. E o que isso quer dizer? Vou contar para vocês uma história muito rápida, tá? A respeito desse assunto. Quando eu ainda estava casada e acontecia determinadas situações, né, que me deixavam desconfiada de coisas, a minha mente começava a produzir situações. Minha mente começava a produzir situações. A minha mente começava a produzir falas, eventos. A minha mente começava a produzir muitas coisas. E eu me deixava levar por aquilo ali. Então, às vezes eu não tinha nem certeza do que estava acontecendo, eu não sabia do que estava acontecendo, mas a minha mente já tinha produzido toda uma história, toda uma situação. E assim somos nós. Só que, como diz a Bíblia, o livro de Provérbios, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Toda a nutrição que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos cuidadores, as influências que a gente recebe, aquilo que a gente assiste, tudo nos influencia.
e a gente deixa se influenciar. Tá certo que pelos nossos pais e pelos nossos cuidadores, a gente não tem como determinar. A gente não tem como determinar. Por que a gente não tem como determinar? Porque quando a gente é criança, a nossa ótica ela é diferente. Então, uma coisa que falam com a gente, dependendo de como vai entrar, pode causar um buraco muito grande. Eu vou dar outro exemplo para você. A minha professora de psicanálise, doutora Ângela Cirino, quando ela era pequena, ela ia para as festas e toda vez que ela chegava das festas, a mãe dela perguntava para ela assim: filha, você foi a mais bonita da festa? Falaram para você que você estava bonita? E ela falava assim: sim, mamãe, falaram para mim. E ela falava a mãe dela falava com ela assim: você sempre tem que ser a mais bonita, você sempre tem que estar a mais bonita da festa. Só que por que a mãe dela falava isso com ela? Porque a mãe dela era costureira. Então, se ela estivesse sempre a mais bonita, com o vestido mais alinhado, mais bonito, iam perguntar para ela quem fez, ela ia falar que é a mãe, e eles iam entrar em contato com a mãe, que a mãe era costureira. Mas na cabeça dessa filha, o gatilho que acionou ali é o gatilho da arrogância. Eu preciso sempre ser a mais bonita. Eu preciso sempre estar a mais bonita em qualquer situação. Porque quando a gente é criança, a gente não tem como mensurar a ótica que está sendo falado com a gente. Quando eu falo para você que não importa o que falaram com você. Bom dia. Mari, bom dia. Miriam, bom dia. Pati, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas ao Momento Eu Bem Me Quero, número 16. Hoje a gente está falando sobre os significados, tá? Os significados que você dá para as coisas. Não importa o que falaram com você. Não importa o que falaram com você na sua infância, na sua adolescência, depois como mulher adulta, não importa. Sabe o que importa mesmo, minha irmã? Importa o que você acreditou. O que as pessoas falam não importa. Importa o que você acredita. Isso que importa. O que você acredita, o significado que você dá, a nutrição que você dá, que é como você pensa na sua alma, que assim você será. Isso é o que importa. Quando você tem a sua identidade firmada no Senhor, em quem você é, o que as pessoas falam sobre você não importa, porque você não vai acreditar. Ah, a Mari não sabe falar. A Zeonilda não sabe fazer. Patrícia não tem entendimento. O que as pessoas vão falar não importa. Importa o que você sabe sobre você. A identidade firmada que você tem, porque quem te dá identidade é Deus. Quando você tem a sua identidade firmada, quando você sabe quem você é, o que as pessoas vão falar sobre você é problema delas, não é problema seu. A opinião é delas, a opinião não é sua. Então, todo pensamento, quando ele é alimentado, ele cresce. Ele cresce. Eu cresci ouvindo que eu ia ser piranha. Eu passei a minha adolescência toda ouvindo isso. Obrigada, filho. A minha adolescência inteira eu passei ouvindo que eu ia ser piranha. Que eu ia crescer e eu seria piranha.
Mas eu não dei ouvidos para aquilo ali. Eu não dei importância. Eu achava que era... Me magoava tanto aquelas palavras quando criança, quando adolescente, né, jovenzinha assim. Me magoava tanto que eu, dentro de mim, eu pensava, eu não vou ser isso. Eu não tinha muito definido o que era, não. Mas eu já falava, eu não vou ser. Porque toda vez que a pessoa que falava isso ela é da minha família, né? Toda vez, e ela é minha irmã. Toda vez que ela falava isso perto da minha mãe, eu via o semblante da minha mãe. Então eu já entendia que aquilo ali era uma coisa ruim. E eu pensava dentro de mim, eu não vou ser isso. Eu não vou ser isso. Eu não tinha muito definido o que era, o que ela queria dizer com aquilo, né? Mas dentro de mim eu já tinha afirmado, eu não vou ser isso, eu não vou ser isso. E eu cresci, né? Eu fui crescendo e eu fui fugindo disso. Então, se eu tivesse alimentado aquilo ali, aceitado aquilo ali, aceitado aquele título, eu poderia ter virado garota de programa. Porque muitas coisas que são ditas pra gente e a gente acredita, a gente alimenta o pensamento, forma quem a gente é. Como mulher, como mãe, como esposa, como amiga, como profissional. Uma palavra que é dita pra você e você engole, forma quem você é. Minha irmã, um copo de veneno, se tiver em cima da mesa, ele pode permanecer por 50 anos em cima da mesa. Cesarino, bom dia. Acabei de ver que você entrou, tá? Bom dia, meu amor. Porque eu tenho outra parte aqui hoje com a gente. Pode permanecer por 50 anos. À medida que eu tomo o veneno, acabou. Acabou. Ele vai poluir o meu corpo inteiro até me matar. Mas, se esse copo com veneno permanecer na mesa e eu não tocar nele, ele vai ficar ali por 50 anos. Não vai fazer diferença na minha vida. Entende? Um copo de veneno na mesa, se eu não tocar nele, por 50 anos ele pode estar ali que ele não vai fazer diferença em mim. Mas um copo de veneno por 5 segundos eu tomo, pode me matar. E é assim somos nós, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. Aquilo que falam com a gente, se eu engulo aquilo ali, se eu tomo pra mim aquilo ali, pode me matar. Pode alterar quem eu sou. Por isso que é muito importante você saber quem é você. Você ter certeza da sua identidade. Porque como no livro de Provérbios 27, capítulo 27, versículo 7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Em outras versões está: assim como você pensa no seu coração, assim você é. Porque coração na Bíblia é alma. A gente precisa entender. Os nossos pensamentos, eles vão chegar. O que as pessoas vão falar vai chegar. E a gente precisa filtrar dentro da gente. Porque o pensamento, ele é um ensaio da ação. Freud diz que o pensamento, ele é um ensaio da ação. Você primeiro desenha na mente, no campo mental, você desenha a situação, o que vai ser, tarará, como vai ser, para você agir. Então você precisa ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado
com a forma como você vai pensar, a forma como você vai alimentar esses pensamentos para você poder agir. Faz sentido para vocês isso? Fala para mim nos comentários se faz sentido para vocês. No momento que eu estava falando, eu acabei de vir à memória o pensamento do compromisso hoje, cedo, que eu acabei falhando, mas não de propósito. Faz sentido para vocês? E esse pensamento que eu tive agora, se eu não cuidar, ele me consome. Ele me consome. A gente precisa ter muito claro na nossa cabeça quem somos nós, a nossa identidade e o que é de nossa responsabilidade. Porque se você aceita tudo que é falado com você sem questionar, consome você. Tudo aquilo que é falado com você, se você toma sem questionar, acaba com você. Eu quero fechar essa semana do Momento Eu Bem Me Quero, porque foi uma semana muito difícil de questões espirituais. Muito difícil. Foi uma semana que eu fiz o Momento Eu Bem Me Quero na segunda-feira. Na terça-feira eu já amanheci doente. E lutando mesmo. Lutando para não ficar na cama. Lutando para poder ficar bem. Lutando contra os meus pensamentos. Porque Satanás trabalha na minha vulnerabilidade. Então o momento que eu estava na cama, entre dormindo e acordada, sabe? É o momento que vinha os pensamentos mais mirabolantes que você imaginar, minha irmã, vinha na minha cabeça. E eu, pensando sobre aquilo ali, eu vou até contar para vocês aqui o que aconteceu. Na quarta-feira não teve Momento Eu Bem Me Quero, porque eu tava bem mal na quarta-feira. E o Guilherme me mandou mensagem no Instagram. Eu não respondi. Na verdade, eu vi a notificação, mas eu nem abri. Não tinha força para abrir. Queria só dormir. E ele me ligou. No que ele me ligou, eu já tinha tido vários pensamentos nesse momento de ficar meio dormindo e acordada, sabe? Vários pensamentos, várias coisas, como Deus não precisa de você, Deus com você ou Deus sem você, ele continua sendo Deus. Aquele monte de coisa que eu coloquei nos stories, mas sem aquela conclusão que vocês viram, eu não tinha chegado nela ainda. Quando o Guilherme me ligou, ele falou assim: queria conversar com você. Você estava dormindo? Eu falei: tava. Ele falou: você não tá bem, né? Eu falei: conversa comigo, não me deixa dormir. Ele falou: o que tá acontecendo? E eu contei pra ele o que tava acontecendo. E ele falou: então vamos conversar. E a gente começou a conversar. Dali eu levantei, tomei banho e fui conversando. Se eu tivesse engolido todos os pensamentos que veio no meu momento de fragilidade, de repente eu não estaria aqui com você agora. Porque eu tinha tantas certezas na minha cabeça, tanta certeza que Deus não precisa de mim, que não importa se eu tô com ele ou não, ele vai continuar sendo Deus. Se não tiver eu para fazer o Momento Eu Bem Me Quero, levanta outra pessoa.
Tudo isso veio na minha cabeça.